Bom dia, igreja, que alegria estarmos aqui e estaremos abrindo a palavra de Deus nesse momento. É um prazer você que está aí do outro lado, nós recebermos você também. O meu nome é Jonas, acho que você está lendo aí. Estou aqui com dois grandes professores da Escola Sabatina e iremos compartilhar da palavra de Deus nesses próximos minutos, a Tatiane Soria e o Wellington. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra será aberta e estaremos lendo da pena inspirada, palavras que vêm da mente de Deus. Então, nesse momento, nos colocamos nas Tuas mãos. Nos ilumine, nos inspire e dê a Sua palavra, que tenha a Sua palavra um lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra a lição, vamos lá. Muito bem. Olha a lição dessa semana. Estrangeiros no meio de vocês, já vem à nossa mente, né? O americano, o russo, o japonês, eu não sei. Mas quando nós lemos aqui o verso, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O que isso significa? Nós estamos sendo chamados para conectarmos uns aos outros com esse texto. Pessoas umas às outras. Nós não fomos chamados para construir muros. O texto nos leva a sermos construtores de pontes. Mas como? Amando. O amor é a palavra-chave na família, na igreja, na comunidade, principalmente. E o maior objetivo da lição aqui é criar uma perspectiva de compartilhamento do bem. Você já foi em algum lugar, Tati, que de repente você se sentiu deslocada, né? Um peixe fora d'água, hein, Wellington, né? Você já se sentiu excluído? Então, hoje, na lição, nós iremos trabalhar isso aqui. Todos os estrangeiros. Vamos falar. Se um dia você se sentiu deslocado, é porque um dia você viveu esse texto aqui, um estrangeiro. E hoje nós estaremos trabalhando isso aqui. Tati, vou fazer a primeira pergunta para você, tá? O capítulo 9 e 10 de Deuteronômio nos conta uma história muito triste, né? A apostasia do povo, a rebeldia, a construção do bezerro de ouro, a atitude de Moisés principalmente, né? Quando ele chegou ali totalmente deslocado e triste, desolado, né? Porque eles construíram um bezerro de ouro. E daí ele atirou, teve aquela atitude, atirou os mandamentos no chão e quebrou. Tati, o que essa atitude nos mostra e o que quer dizer esse ato? Bom, feliz sábado a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, especialmente nessa lição tão interessante e na companhia de duas pessoas muito queridas. Quando a gente pensa aqui no que aconteceu em Deuteronômio 9 e 10, eu queria ver se o Willer está com as ceninhas lá que eu tinha deixado separado. Tá? Você pode soltar a primeira para mim? Eu queria só contextualizar um pouquinho para o pessoal entender. Você explicou, né, que no capítulo 9 e 10, Moisés estava para trás. Willer, o primeiro. Aí. O que estava acontecendo ali? Moisés estava fazendo discurso para o povo. E nesse discurso, ele comentou a respeito do que tinha acontecido antes, né? Quando ele foi ao monte para encontrar-se com Deus, recebeu as tábuas, e ao descer o povo tinha caído em idolatria. Então ele quebrou as tábuas.
Já no capítulo 10, Moisés está falando de um outro momento. O momento em que Deus dá pela segunda vez as tábuas para ele. Então aqui o que a gente vê? A restauração da aliança de Deus para com o seu povo. Quando a gente pensa no livro de Deuteronômio, aí é que está, para vocês entenderem um pouquinho mais. Solta para eles também, Willer, por favor. Quando a gente pensa no livro de Deuteronômio, a gente pensa numa estrutura concêntrica de livro bíblico. O que significa isso? No centro do livro, nós temos o ápice, aquilo que é mais importante, a mensagem que Deus realmente quer deixar para o povo. Então, se a gente pegar ali do capítulo 12 até o 14, a gente tem o Código da Aliança, que é o centro do livro de Deuteronômio. O começo e o final, nós temos a parte histórica, tá? Então, ali do capítulo 1 até o 3, a primeira moldura histórica, e lá no finalzinho do livro, de 32 a 34, a moldura histórica efetivamente. E do 4 ao 11, a primeira moldura teológica, e depois de 27 a 31, a moldura teológica propriamente dita. Então, disso nós entendemos que Deus tem uma mensagem específica, especial, para trazer para o seu povo, e essa mensagem especial está de 12 a 14. Então, isso significa que capítulo 9, 10 e 11 estão o quê? Preparando a mente do povo para receber a mensagem mais especial. E a mensagem mais especial que Deus tem para o povo ali naquele momento é justamente levar o povo a entender algo que já tinha acontecido lá em Gênesis. Vai, Willer, por favor. Gênesis 15, 16, 17 e 18. Willer, por favor, querido. Isso. Não, antes dessa. Lá no capítulo 15, 16, 17, 18 de Gênesis, onde está isso, a gente tem uma intertextualidade com o que está acontecendo agora em Deuteronômio. São duas situações semelhantes. Lá em Gênesis a gente tem a história de Abraão e Sara, tá? O que Deus fez para Abraão? Prometeu a ele que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão e Sara creram em Deus até uma certa altura. De uma altura em diante, o que eles resolveram? Assumir a responsabilidade. Bom, Deus está demorando muito, nós vamos tomar para nós essa responsabilidade e vamos agir com as nossas próprias mãos, né? E aí veio Ismael e Deus, qual foi a atitude de Deus diante dessa situação? Deus castigou Abraão e Sara? Não. Deus, quando voltou a Abraão, depois do nascimento de Ismael, ele refez a aliança e disse: você será pai de grande nação. Aqui, em Deuteronômio, agora trazendo para o nosso texto, 9 e 10, nós temos uma outra situação, que é a situação justamente do povo. O povo tinha recebido as alianças, a aliança no sentido das tábuas. Só que o povo achou que Moisés estava demorando lá no monte. Então o que eles fizeram? A mesma coisa que Abraão e Sara tinham feito lá em Gênesis. Resolveram assumir a responsabilidade. Então Moisés não vai voltar, nós vamos pegar todas as nossas joias e vamos transformar num bezerro a quem adoraremos a partir de agora. Então, mais uma vez, nós vemos da parte do povo o que é aqui? Uma quebra de aliança. No capítulo 10, Deus vem e restaura essa aliança. Ele perdoa o povo, pedindo que Moisés esculpisse novas tábuas com os 10 mandamentos. Gente, essa parte que o Jonas leu ali, sobre amar o estrangeiro e circuncidar o nosso coração, ela faz parte de um discurso. E sempre que a gente vai analisar um discurso na Bíblia, quando a gente está falando em teologia, tem uma matéria chamada análise do discurso. E na análise do discurso, sempre que existe uma pergunta, significa que Deus
quer trazer o povo, ou quem está lendo aquela mensagem, à reflexão. E aí Deus, quando Moisés está contando tudo o que aconteceu, como eles quebraram a aliança, Deus pediu de novo, ele foi lá, fez novamente as tábuas, e aí ele diz: e agora? O que Deus pede para você? O que Deus pede para o povo? Deus pede para que nós andemos nos seus caminhos e o amemos. E, na sequência, ele fala: e que vocês também circuncidem o coração de vocês. Bom, aí eu vou para a última parte, tá? Eu sei que está demorando, mas é que o contexto é importante. Acho que até para o Wellington depois, né? Então vejam lá, o que significa circuncisão? É um dos crachás de identificação do povo judaico. Existiam 3 crachás que identificavam os judeus. O primeiro deles era o quê? A kashrut, que são as leis trazidas em Levíticos 11. O segundo crachá é o Shabá, que é o sábado. E o terceiro crachá, que representava o judaísmo, representa até hoje, é o quê? A circuncisão, o Brit Milá. Isso significa que Deus quer trazer a reflexão do povo, quão importante esses simbolismos eram para o povo naquele momento. A circuncisão do coração representava ali que o povo tinha que lembrar, cada vez que olhasse para o próprio corpo, no caso da circuncisão, lembrasse que é Deus que cumpre as promessas, que nós não conseguimos cumpri-las. Abraão e Sara não conseguiram, o povo não conseguiu esperando Moisés, e por isso Deus diz: eu não quero mais que vocês se preocupem com lembranças exteriores, mas que agora vocês coloquem de forma interior. Todas as nossas motivações dos nossos atos, elas se dividem em exógena e endógena. Exógena é aquela que vem de algo de fora e me motiva a agir. Essa ela é mais temporária, ela é mais superficial. E a endógena, ela vem de dentro para fora. E era o que Deus queria que o povo entendesse aqui. Eu quero que vocês circuncidem o coração, ou seja, que a atitude de vocês, ela venha de dentro para fora, para que seja permanente. Nós vamos voltar aqui já com a Tati, pegando um gancho disso que você falou aí, tá? Vamos partir aqui para um outro aspecto, Wellington. Nós lemos ali na Bíblia, Deus ele começa chamando a gente de teimoso. A gente assim, porque quando você contextualiza, quando você entra no texto bíblico, que experiência que você tem? Deles lá? Você se volta a mente para lá e pronto? Não, Deus está falando ao nosso coração. Ele chama: esse meu povo é teimoso, você precisa circuncidar o seu coração e não algo externo, que é mais importante é o seu coração. Você precisa defender direitos de órfãos e viúvas. Então, o contexto aqui de Deuteronômio 10, 17, 19, ele ordena, Wellington, o povo com algumas declarações de ordem, de amor, de cuidados para pessoas desprestigiadas. E por quê que Deus exigiu que Israel amasse o estrangeiro? Qual a mensagem aqui? Bom, antes de responder, eu também quero desejar um bom sábado. E quero desejar de uma forma especial para a igreja que está por trás das câmeras, que também tem uma importância muito grande aqui para nós. Na verdade, nós gostaríamos que vocês estivessem aqui, mas saudamos vocês aí onde vocês estão. Bom, Jonas, antes de responder a sua pergunta, o porquê, eu queria trabalhar uma ideia do quem. Quem é o estrangeiro? O Jonas mencionou aqui o americano, o russo, o japonês. O estrangeiro que Moisés fala ali, as portas de Canaã, ele não é esse que chega com passaporte na mão, com dólares ou euros no bolso. Tá? O estrangeiro que ele fala aqui é o apátrida, é o expatriado. É aquele que me incomoda. É o estrangeiro que nasceu aqui em Curitiba, mas ele não tem cidadania. É aquele que eu abro a janela do meu apartamento, olho, ele está dormindo ali na rua e aquilo me causa um incômodo.
Esse é o estrangeiro que Moisés fala com o povo. Ame esse estrangeiro. Ele vai ser a pedra no seu sapato. Ele vai te incomodar. Só que aí a pergunta, por quê? E Deus fala, Moisés falando de Deus, fala, olha, Deus, lá de onde ele está, ele poderia passar por alto, não se incomodar com você, mas o mesmo sol que ele manda para o rico, ele manda para o indigente. A mesma chuva que ele manda para o rico, ele manda ali para o morador de rua. Não importa se você está na lista da Forbes ou se você não está em lista nenhuma. Deus ama do mesmo jeito. E uma outra coisa que Deus fala nesses versos é o seguinte: não preocupe se Ele vai te pedir, não espere Ele te pedir, não. Se você tem o campo e a sua colheita, faça a colheita, mas deixe no campo, para que ele, sem necessidade de pedir autorização, ele vai lá e coma. Isso traz uma mensagem para nós, porque nós temos essa mania de, quando eu amo o mais desfavorecido, eu quero deixar claro que eu estou ali ajudando. E Deus faz nessa mensagem: olha, eu sou o dono de tudo, a terra que vocês pisaram, a que vocês estão pisando e a que vocês irão pisar, é tudo meu. Vocês estão aqui por minha graça. E eu peço a vocês, transfiram essa graça a todos. É um desafio, né? Caramba, nossa, o que o nosso coração... Eu acho assim, aqui vai um comentário pessoal. A palavra de Deus, o que ela fala? Ela transforma. Quando você ouve Deus falando assim, deixe de ser teimosos, isso é para mim. Às vezes nos afastamos da oportunidade de Deus trabalhar. Somos Deus na vida das pessoas, somos um anjo na vida de algumas pessoas, principalmente estrangeiros. Tati, na próxima lição, quando nós lemos, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Espera aí, isso é para mim? Eu não fui estrangeiro na terra do Egito. Qual a correlação de significado aqui e qual o paralelo aqui estabelecido para nós nos dias de hoje? A escravidão do povo. Que escravidão? Eu não sou escravo. Muito legal essa parte, né, Jonas? Os seres humanos se ligam por congruência. Todos nós somos vulneráveis em algum ponto da nossa vida. Alguns já passaram por separação. Então, quando encontram outras pessoas que passaram por separação, se sentem mais confortáveis de falar nesse assunto. Outras pessoas, talvez como eu, já passaram por aborto. E se sintam confortáveis e mais seguras e mais acolhidas em falar com outra pessoa que também já passou por isso. Quando Deus fala que vocês precisam amar os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito, Deus queria trazer essa noção ao povo. Existe uma congruência aqui. Vocês também estiveram nessa situação de vulnerabilidade. Vocês também sentiram o que era perder o direito de tudo e de todos que estavam ao redor de vocês. Vocês já sentiram o que é estar num lugar e não ser parte dele. Então, por isso, vocês devem amá-los. Isso significa empatia no verdadeiro sentido da palavra. Porque a gente fala, né? Precisamos ser empáticos. Empatia é você realmente calçar o sapato do outro. E nesse caso, Israel podia fazer isso. Porque ele realmente tinha usado aqueles sapatos. Eles tinham vivido por tantos e tantos anos como pessoas excluídas, apartadas
do social, apartadas do que era realmente importante para aquela sociedade. Estrangeiros, queridos, aqui, Willer, joga o próximo, vem da palavra ger. Ger no hebraico significa aquele que não é do lugar, mas que por estar morando naquele lugar, gostaria de se sentir parte, mas não tem nenhum direito, como Wellington comentou antes. Não tem direitos. Deus queria aqui fazer o povo refletir que o tempo que o povo ficou no Egito, não era para o Egito ter entrado dentro deles. O tempo que o povo ficou no Egito era para o povo ter sido testemunha de um Deus que aqueles outros povos não conheciam e que Deus se revelaria através do povo de Israel. Agora, aqui em Deuteronômio, Deus está dizendo: eu quero que vocês amem os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, porque eu não quero que o mundo que está aí fora faça parte de vocês, mas que vocês sejam o sal da terra. Aqueles que temperam, aqueles que trazem a luz, aqueles que trazem a cor, aqueles que trazem o cheiro. Deus estava dizendo assim: o convite, ele é universal, mas o próximo é aquele que aceita o meu convite. Você falou uma coisa aí, empatia. Está aí uma palavra que me faz coçar a cabeça, porque será que de fato eu procuro a empatia na minha vida? E ela falou uma outra coisa também, uma pessoa que passou por uma situação. Por exemplo, eu nunca bebi, eu não sei o que é ser um alcoólatra, graças a Deus, né? Então, se um alcoólatra vier pedir para mim uma informação, né, como é que você conseguiu sair dessa? Eu não tenho muito o que dizer, eu vou procurar alguém que foi para dizer, né? Mas a tua experiência, ela pode criar uma conexão, seja empático aí, porque lembre-se, um dia nós fomos escravos do pecado, alguma coisa, e hoje nós podemos trazer a experiência. Mas vamos adiante, Wellington. Jonas, só posso? Pode. Eu quero falar uma frase de impacto que eu li em alguma das lições que eu estava lendo para poder me preparar para esse momento. E ela diz assim, que onde nós mais sofremos é onde nós podemos ser mais poderosos em ajudar as outras pessoas. Sensacional. Poderosa mesmo. Que impacto, hein? Até me arrepiei aqui. Olha, vamos em frente. Wellington, nós vemos ali, para quem estudou a lição, alguns textos, né, que falam que é para nós nos julgarmos com justiça, né, não pervertermos a justiça, não sermos, não fazermos suborno, né, não negar justiça, fazer justiça a todos. E eu quero criar uma conexão aqui contigo aqui no seguinte sentido: nós somos criacionistas, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem um tema comum aqui que nós precisamos encarar nesses textos aqui. Seja isso, faça diante da justiça, né? Então, como devemos agir como criacionistas? Bom, Jonas, essa resposta ela expande um pouco, mas de forma bem pragmática, tá? Eu, como criacionista, e acredito que você que está sentado aí também seja, nós fomos formados do mesmo pó. O mesmo pó que Deus usou o barro para fazer Adão é o barro do que eu sou feito. Quando eu vou fazer um exame de sangue, aí não importa se eu volto a repetir lá a lista da Forbes, né? Se eu estou lá na lista, lá rico ou pobre, quando eu faço o meu exame, ele tem valores de referências ali. E não importa a minha condição, se os valores de referências estiverem fora, se os meus valores do meu exame estiverem fora dos valores, algo está errado comigo. Tem alguma coisa errada, tá? Não importa o que, mas eu vou ter que procurar ajuda. Então ali isso nos iguala. Quando nós morrermos e nos tornarmos pó novamente,
se for feita uma análise daquela terra, daqueles restos ali, nós vamos encontrar os mesmos minerais, os mesmos sais que um tem ao outro. Então o criacionismo nos iguala nisso. Porém, quando Moisés fala aqui do julgamento, ele está falando realmente dos tribunais. Ele está nos levando lá para o tribunal, para o julgamento. E aí, Tatiana, você que é advogada, eu me recordo uma vez, eu fui lá na minha cidade, eu fiz parte do corpo de jurados. E uma coisa que me chamava a atenção, uma vez foi um rapaz simplesinho, ele tinha cometido um crime, e na hora que montou a corte, a advogada dele era uma defensora pública. E ela estava lá desesperada, folheando o processo dele. Ali na hora, folheando o processo, buscando ali algum ponto para defendê-lo. Em outro julgamento, estavam lá as principais redes de televisão, cobrindo o auditório, estava lotado, tiveram que distribuir senhas. E quando montando a corte, entram 2 advogados dos mais renomados ali de Belo Horizonte. E atrás formou-se, eu falei que parecia um ônibus. Tinham 11 advogados enfileirados, acompanhando o julgamento daquele rapaz, daquele senhor. Moisés chama que o julgamento seja justo. Hoje é impossível você imaginar um julgamento sem um advogado. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, Moisés chama a atenção. Ele usa aqui, a tradução usa o termo peitas. Peitas é pagamento. Tá? Peitas aqui simplesmente, ele fala assim, não use pagamento para a sua defesa. Não use disso. Porque o pagamento, ele cria diferenças. Tanto o pagamento pode ser na forma de corrupção ao juiz, como pode ser para pagar um bom advogado. Recentemente saiu nos jornais uma moça dirigindo o seu carro, ela atropelou um rapaz e matou esse rapaz. E no dia do julgamento conseguiram convencer que o rapaz era o culpado porque ele passou na frente do carro. Ele era o culpado. E a moça saiu dando entrevista e falou, meu advogado é muito bom. Ele conseguiu me livrar. Tá? Então, quando Moisés chama julgamento justo, nós estamos saindo do tribunal para a vida, nós julgamos e somos julgados o dia inteiro. Cada escolha que a gente faz é um julgamento. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego ou quando você vai empregar uma pessoa, você julga, está sendo julgado. Então Moisés chama, olha, o estrangeiro, dê a ele o mesmo tratamento que você dá ao seu par, aquele que é igual a você, ou dê a ele o mesmo tratamento que você gostaria de receber. Faça aos outros. Eu acho que eu já estou avançando aqui, deixa eu parar por aqui. Ai. Tem a questão, Jonas, fique à vontade. Misericórdia. É isso, pode falar. Não, eu estava pensando que Deus se preocupava tanto com essa questão de justiça, que além dos textos de Deuteronômio que a gente tem relatados ali na lição, eu pensei na questão do ano do jubileu. Deus se preocupava tanto com a justiça, com a igualdade, em não ter pobres, não ter órfãos, né? Naquele tempo, no meio do povo, que ele instituiu o ano do jubileu. A cada 50 anos, né? Tudo aquilo que tinha sido vendido por dívida, né? Alguém que tinha se tornado escravo por dívida, propriedades que tinham ido passar, né? Eu não consegui pagar, o Jonas pegou minha propriedade, daí o Wellington não conseguiu pagar, o Jonas pegou a propriedade. Cada um aqui foi perdendo as propriedades para o Jonas. No 50º ano, o Jonas tinha que fazer o quê?
devolver para Tatiana o que era dela, para o Wellington o que era dele e para cada um de nós o que era nosso. Essa era a preocupação de Deus, era tremenda. Ele se revela um Deus muito justo e preocupado com os menos favorecidos. Jonas, só entrar um pouquinho, meu tempo venceu, mas uma coisa que eu me recordo, em cima do que a Tatiana disse, aquele código de leis, ele tinha um nível de perfeição tão grande, que se vocês abrirem hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está, e você comparar com as leis lá em Deuteronômio, elas têm uma similaridade muito grande, muito grande. Eu gosto de contextualizar para os dias de hoje também tudo isso que a Tati falou, e eu estou aqui, né? Eu falei misericórdia porque me veio algo à mente, não sei. Assim, tratar bem o seu semelhante, não menosprezar, né? Quantas vezes você já desviou de um mendigo? Quantas vezes você já levantou o vidro do teu carro para você não ajudar alguém que está trabalhando, entregando um folhetinho? A empatia que a Tati falou aqui, esse é meu estrangeiro. Esse é meu estrangeiro. Coloca atrás do teu carro a placa da igreja adventista, aí a pessoa vem no teu carro, você levanta o vidro. Vamos colocar dentro do nosso contexto, quem que é o nosso... Você vive num lugar muito bom, não tem sempre tem alguém necessitado, e a lição nos traz aqui. E agora, para finalizarmos, porque nosso tempo corre, né, Tati? E Wellington, eu gostaria de ficar aqui conversando sobre isso, mas tem coisa boa por aí. Para terminarmos, Tati, religião pura diante de Deus, o que eu falei, o que a Tati falou, o que o Wellington falou, o que a lição está falando, religião pura, tá? Nós estamos sendo chamados para uma vida prática, né? Para a prática do Evangelho, ok? Para a gente sair do blá blá blá, como cristãos. A gente sai daqui, é uma maravilha, e durante a semana, blá blá blá. Então, Tati, qual é o princípio? Alguém lhe deve algo, é hora de cobrar, trate a pessoa com respeito, dignidade, tá? Invadir a casa. Tudo que o texto fala ali, nós vamos ler o texto. Aqui tem um princípio, né? Questão, nós estamos sendo chamados para uma vida prática, né? Qual é o princípio aqui? Bom, a engrenagem que move tudo é o amor. E o amor é revelado, o amor de Deus é revelado em nós, na forma como nós tratamos as pessoas. Eu vi um tempo atrás uma história de uma senhora numa igreja muito pequenininha, que ela era conhecida por ter muitos calos no joelho, de tanto que ela orava. E isso era extremamente respeitado e admirado pelas pessoas ao redor. E eu não estou aqui dizendo que não é importante a gente orar e orar muito. E quem sabe até ter os nossos calos nos joelhos. Mas isso não tem a função de nos salvar. Os rituais religiosos, eles são importantes para nos alimentarem a alma, nos conectarem, nos levarem a Deus. Mas eles não nos salvam. O amor que nós temos pelas pessoas, a forma como nós tratamos as pessoas, é que vai revelar se nós realmente estamos conectados com Deus ou não estamos. Nós somos um copo vazio. Se Deus nos preenche com seu amor, sua misericórdia, seu perdão e todas as outras características que lhe são peculiares, vai chegar um momento em que nós vamos o quê? Transbordar. É esse transbordamento do amor de Deus em nós que as pessoas precisam enxergar. E mais, nós não podemos nos esquecer de que um dia nós também fomos um copo vazio. A congruência, lembra?
se identificar na dor do outro, no sofrimento do outro, isso nos aproxima, nos conecta e nos transforma num verdadeiro e eficiente corpo de Cristo. Maravilha, que bênção. Que mensagem poderosa. Tati, Wellington, considerações finais. Você quer colocar alguma coisa para nós já irmos encerrando? Tem uma coisinha que eu refleti e gostaria de refletir aqui. Quando Jesus resumiu a lei, Ele resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As duas tábuas da lei pegam essas duas fases. Só tem um detalhe: quando ele fala de amar ao próximo, está na segunda tábua das leis. Só que quando ele está falando do estrangeiro, do marginalizado, do excluído, ele traz para a primeira tábua da lei. Se você olhar lá no sábado, ele fala: não farás nenhuma obra, nem tu e nem o estrangeiro que está na tua porta. E quando Jesus fala dos excluídos, ele fala: quando vocês fizerem a ele, você está amando a mim. Eu estou te trazendo para a primeira tábua da lei. Isso muda muito. Tati. 30 segundos. Vamos lá. Se a gente olhar por um viés político, vão dizer que as nossas posses e os nossos bens pertencem ao Estado. Se olharmos por outro viés, vão dizer que os nossos bens e as nossas posses pertencem a nós. Mas se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que tudo que somos e temos pertence a Deus. O que Deus espera de nós é uma vida não dividida, gente. Temos que parar de compartimentar. No sábado estamos bonitos aqui dentro da igreja e às vezes quando saímos já estamos brigando entre família. Ou às vezes tratamos mal as pessoas que são de alguma maneira mais necessitadas do que nós. Nós precisamos parar de compartimentar a nossa vida e ter uma lealdade única diante do nosso Deus. Concluindo aqui, pegando um ganchinho teu, Tati. Saber a verdade. É tudo isso que Deus espera de nós? É só isso? Saber a verdade é bom, né? Tá bom, eu sei a verdade. Viver a verdade. Deus espera de nós que nós vivamos na essência. Se você não vive a verdade, você é um morto vivo. Você só vai ser vivo se a tua essência for Deus, o amor. Obrigado por esses momentos maravilhosos aqui com vocês. Wellington, faz uma prece para nós encerrarmos. Bom, Pai que estás nos céus, nós te somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui a tua casa para aprendermos essas lições. Não é fácil amar a quem nos incomoda, a quem nos constrange, mas com a circuncisão dos corações isso é possível. Portanto, pedimos que o Senhor trabalhe conosco a cada dia para atingirmos esse ideal. Prepare nossos corações agora para o culto. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a vocês também.